Você esqueceu de me mandar o WhatsApp que eu pedi para Eu mandar mandei sexta à de tarde. noite, eu esqueci de mandar de tarde. É, de noite eu tô dando aula, aí passa, tem que ser de tarde. Porque de Tá bom, tarde que eu sento para arrumar essas coisas. tá bom, vou mandar de tarde na segunda. Tá, isso. Ó, pessoal, então eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? E eu basicamente vou explicar o trabalho aqui, o que tem que ser feito. Olha só, pessoal. Então, esse modelinho aqui, que está aberto aqui na minha tela do computador, é o modelo que vocês vão seguir para montar o projeto elétrico de vocês, tá? Então, ó, você vai colocar o nome, projeto elétrico de baixa tensão, capa, subcapa, aqui, ó, preenche a explicação direitinho, tá? E olha só, pessoal, aqui o meu sumário, tá? O meu sumário, ele tem a explicação de todo o projeto, tá? Então, o que tem que conter nesse projeto? Uma introdução, um quadro de previsão de carga, um cálculo de demanda geral, divisão de circuito, divisão de fases, dimensionamento de condutores e disjuntores, diagrama unifilar e a planta elétrica total, tá? Então, são esses documentos aqui que compõem um projeto elétrico completo, tá? Então, vamos lá, eu vou começar e vou explicar agora, documento por documento, onde achar, tá? E o que fazer. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, uma lista de siglas, tá? Então você monta aqui a lista de siglas para seguir um projeto padrão ABNT. Aí a gente vem aqui na introdução, tá? O que é importante na introdução? Você vai descrever a residência no qual você vai montar o projeto elétrico. Aí vocês me perguntam, qual residência eu vou montar? Eu deixei livre, tá? Cada um escolher. Eu sugeri que cada um monte da sua residência, tá? Mas LP, mas eu posso fazer da casa da minha mãe, da casa da minha avó, por exemplo, então qual que foi a única exigência que eu fiz? 5 cômodos no mínimo, tá? Sendo, ó, sala, cozinha, quarto, banheiro e um segundo cômodo, e um quinto cômodo. Seja ele área de lavar, um segundo quarto, tá? Então, uma casa com no mínimo 5 cômodos, tá? Por que isso, pessoal? LP, eu moro numa casa que tem 2 andares, 16 cômodos. E aí vai ficar difícil você fazer esse projeto, né? LP, eu moro num estúdio, que é basicamente um espaço compartilhado e o banheiro. Também fica difícil, né? Vai ficar muito fácil. Então eu coloquei a régua ali em 5 cômodos mínimos, tá? E eu sugeri que cada um fizesse da casa onde mora ou da casa onde morou, porque você conhece as demandas dessa casa, tá? Então, ó, na introdução você vai descrever essa residência, tá? Listando todas as tomadas de uso específico que você deseja usar no projeto, tá? E vai apresentar uma planta baixa de uma residência, tá? Da residência. O pessoal de arquitetura já deve ter algumas planta baixas lá, feitas no AutoCAD, tá? Vocês de mecânica, elétrica, não sei se tem AutoCAD, tá? Não sei nem se sabe mexer com AutoCAD. Eu vou obrigar que seja feito no AutoCAD? Não, tá? Seria melhor que sim. Mas se você, por um acaso, não tem AutoCAD, você pode desenhar a sua planta baixa, tá? Num papel. Só que aí eu quero que vocês usem escala, tá? Façam com régua, usem escala, façam um trabalho muito bem feito, tá? Então, ó, monta para mim a planta baixa, tá? E é isso que tem que conter na introdução do projeto. Seguindo o trabalho aqui, ó, pessoal. Seguindo o trabalho, a gente tem o segundo, né? Que é o quadro de previsão de cargas. Pessoal, o que é o quadro de previsão de cargas, tá? A gente utiliza a norma NBR 5410, tá? Para a gente prever a carga para todos os cômodos e exibi-los através de um quadro, tá? Então, pessoal,
se a gente consultar a norma NBR 5410, ela tem as regras de iluminação e tomadas, né? E ela separa em quarto, cozinha, banheiro, sala. Cada um desses cômodos tem as regras específicas, tá? Ah, LP, eu vou ter que fazer tudo isso daqui na mão? Não, tá? Junto com esse roteiro, 4 seção 3, eu coloquei isso daqui, ó. Tem esse WinRAR aqui, ó, que é as ferramentas que eu coloquei aqui para vocês utilizarem, tá? Se vocês observarem aqui, ó, tem uma pasta que chama Planilha de Previsão de Carga, tá? Nessa pasta Planilha de Previsão de Carga, a gente vai ter tem 3 tabelas, tá? Tem a calculadora de previsão de carga, o modelo de previsão de carga e a consulta de potência média por aparelho, tá? A gente vai poder usar essas 3 tabelas aqui para fazer o quadro de previsão de carga. Então, vou abrir elas aqui, ó. Tá? Olha só, pessoal, essa daqui, ela é a minha calculadora de previsão de cargas, tá? Eu vou zerar ela aqui, ó. Vou zerar toda ela aqui, ó. Para vocês verem como que ela funciona. Olha só, tá? Ela é uma calculadora, pessoal. A minha norma NBR 5410, ela divide os cômodos, né? Diferencia o cálculo de tomada de uso específico e tomada de uso geral, iluminação, né? É uma norma para dormitórios, um para cozinha, copa, área de serviço, uma para banheiro, uma para varanda e uma para os demais cômodos, tá? Aqui já está a norma para todos os cômodos, tá? Então, por exemplo, você vai lá e você vai colocar aqui, ó, o tamanho da sua cozinha, tá? Do seu dormitório. Vamos supor que o seu dormitório seja um quarto de 3 metros de largura por 4 de comprimento. Quando você termina de colocar o tamanho do seu quarto, ó, a linha automaticamente preenche, ó. Ela coloca aqui, ó, para um quarto desse tamanho, a gente vai usar 3 tomadas de uso geral e 2 pontos de iluminação, ó, de 160 volts, tá? Então, olha só, a minha calculadora, ela calcula, né? Você vai vir aqui, ó, no modelo de lançamento, e aí você vai preencher, ó, olhando na calculadora, né? Por exemplo, ó, é o quarto de casal, né? A minha calculadora deu que a área é 12 e o perímetro é 14. E aí você vai aqui, ó. A minha área é 12, o meu perímetro é 14, tá? Quanto que a minha calculadora deu de iluminação, né? Ó, 2 pontos, 160 volt-ampere. Então a gente vem aqui, ó, iluminação 160, né? Quanto que é de TUG? Quanto que a minha calculadora calculou de TUG? 300, ó. 3 pontos de 300. Então, vamos pôr aqui, ó. 300, tá? Tomada de uso específico. Bom, pessoal, tomada de uso específico, ela é bem pessoal. Ah, LP, eu queria colocar aqui um ar-condicionado, mas eu não sei como que eu vou achar esse ar-condicionado, tá? Olha só, o meu ar-condicionado, por isso que tem essa terceira tabela aqui, ó, tá? Você pesquisa, ó, ele dá a potência média de aparelho, ó, como chuveiro, cafeteira, enceradeira, um ar-condicionado. Vou colocar um ar-condicionado simples. A potência dele é de 1000. A gente vem aqui e coloca em 1000, tá? Pronto, ó, pessoal, montei a linha do quarto, tá? Vou fazer para a cozinha agora, olha. Você vem aqui na calculadora. Minha cozinha, ela é uma cozinha de 5 por 4. Coloquei as dimensões dela, ó, ele calcula automaticamente, ó. São 3 tomadas de 600, 3 tomadas específicas, tá? E a minha iluminação, ó, 280, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem a calculadora, tá? A calculadora faz o cálculo, a gente usa ela para vir aqui, ó, cozinha, e vou preencher
a minha linha da cozinha, tá? E essa minha tabela aqui, ó, já vai dar quanto que eu uso de iluminação, quanto que eu uso de TUG, quanto que eu uso de TUI, tá? Por ambiente. Então, assim, ó, então eu estou disponibilizando para facilitar o cálculo, tá? Tanto a calculadora quanto o meu modelo aqui, tá? Então, podem usar esse junto com o meu modelo do projeto, essas tabelas estão lá no... Essas tabelas estão lá na unidade 4, seção 3, tá? A tabela que você vai utilizar, o arquivo que você vai utilizar para fazer... Ó, o arquivo que você vai utilizar... Espera aí, pessoal. Ó, o arquivo que você vai utilizar... Ó, é esse daqui, ó. Tá? Para construir o quadro de previsão de carga, ó, você vem aqui, ó, em planilha, previsão de carga, tá? Então, esse é o primeiro documento que a gente precisa fazer, tá? Junto com esse documento, pessoal, eu já quero que vocês coloquem para mim aqui uma primeira versão da planta elétrica, tá? Um esboço. Já posiciona para mim aqui, ó, onde se vai ficar os pontos de iluminação e as tomadas, tá? Então, tudo isso daqui tem que estar no meu 2. Meu 3, pessoal, eu quero que você calcule a demanda geral, tá? Aqui está a formulinha de cálculo de demanda geral, com as tabelas de fator de demanda, tá? A gente já fez exercício. Com os valores que você encontrar no seu quadro de previsão de carga, você vem aqui e faz o cálculo para mim da demanda geral dessa residência, tá? Só da demanda geral. Eu não quero a divisão por carga ainda não. A gente vai fazer isso mais para frente, tá? Esse daqui é o meu item 3 do meu projeto. O meu item 4 é a divisão do meu circuito. Então, olha só, pessoal, a partir do quadro de previsão de carga, tá? Seguindo a norma NBR 5410, então vocês vão, a gente viu também quais são as recomendações da norma, né? De colocar iluminação no circuito, tomadas até 1.200 para 127 volts, até 2.200 para 220 volts, tá? E aí, você vai fazer para mim, ó, dividir os seus circuitos, tá? Onde que você vai fazer isso, pessoal? Olha só. Tem essa tomada aqui, ó. Tem essa aqui, ó. E eu coloquei a planilha errada. Vou ter que refazer lá. Não é essa daqui, não. Essa daqui, eu vou colocar lá. Essa daqui, ó. Quadro de circuitos, tá? Eu vou recolocar lá na unidade 4, seção 1. Aqui, ó, pessoal. Essas duas colunas, eu que criei essa planilha aqui a partir de outra, tá? Então, essas duas primeiras colunas aqui, ó, essa coluna e essa daqui, vocês deixam em branco, tá? Então, ó, você vai começar aqui, ó, com o meu circuito 1, tá? E aí você vai dividir, por exemplo, o circuito 1 é o circuito de iluminação, tá? Olha só, você colocando o fator de potência, ele já calcula automaticamente, tá? Então, olha, para o meu circuito de iluminação, o meu fator de potência é 1. E aí você calculou lá, ó, que a sua tomada, a sua potência em fator, a sua potência de iluminação, por exemplo, é 800 watts, tá? Ó, ele já calcula em VA e você vai pôr a tensão, né? Lembrando que se a tensão for fase-fase ou fase neutro, fase com neutro é 127 volts, se for fase-fase é 220, tá? Então, olha só, essa tabela aqui para mim, ó, você vai dividir os circuitos, tá? Esse processo de dividir os circuitos, ele é manual, mas a tabela ele já vai fazendo a conversão de VA para watts e já vai calculando a corrente de cada um dos meus circuitos, tá? Então, ó, já vai calculando a corrente do circuito. Então, essa tabela aqui, ó, mas num primeiro momento, eu estou interessado é só essa divisão de circuitos aqui, ó, tá?
Por enquanto só. Então, você vai pegar toda a sua rede elétrica e dividir ela nesses circuitos aqui. Tá? Feito isso, pessoal, qual que é o próximo passo do trabalho? Divisão de fases, tá? Então, você vai pegar o seu circuito aqui, ó, tá? Vai ter aqui, ó, circuito por circuito, né? Qual que é a potência dele? E vai ter aqui, ó, se for 127 é uma fase só, se for 220 é duas fases, tá? Você vai pegar isso daqui, pessoal, e você vai dividir aqui, ó, tá? Num circuito trifásico ou bifásico. Você vai dividir essa carga nessas fases, tá? O resultado final você vai colocar aqui. Mas tem aqui também, pessoal, ó, essa outra planilha aqui, ó, planilha elétrica para balancear as cargas. Olha só, pessoal, olha essa planilha, tá? Ela ajuda, tá vendo, ó? Deixa eu zerar aqui, ó. Então, você pega o seu circuito lá, que você dividiu no passo anterior, ó, que vai estar aqui, ó, todos os circuitos, né? E, por exemplo, ó, a minha potência, ela é 800 VA, né? E se a tensão dela é 127, ela é uma tensão fase-fase. Então, eu só posso vir aqui, ó, e tem que escolher uma das três fases para eu colocar ela. Vou colocar aqui na primeira, tá? E ela fala, ó, por enquanto, na atual divisão, ó, a minha fase 1 está com 100% da carga, tá? E você vai distribuindo, pessoal. Essa calculadora aqui ajuda você a enxergar, tá? Vamos supor que o nosso circuito 2 seja o circuito do chuveiro, tá? E que a potência aqui do meu chuveiro, tá? O fator de potência dele é 0,85 e a potência dele seja 6.000 watts, tá? Ah, olha só. E qual que é a tensão do chuveiro? O chuveiro é fase-fase. Então, é 220, tá? Então, ele ó, já calculou a corrente para mim, tá? Então, calculou a corrente aqui, 32. E ele me deu em VA, ó, 759, tá? Que a gente pode dividir, pessoal, em duas fases. Vou arredondar para 7.000 aqui, tá? Só para questão de cálculo aqui, mas... Aí, olha só, pessoal, o meu chuveiro fase-fase, eu posso colocar metade em cada fase. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3.500 nessa e 3.500 nessa, ó. Meu circuito 2, coloquei 3.500 em cada. Olha como está a divisão agora, ó. 44% está na fase B, 44% está na fase C e 10% na fase A. Tá? Bom, pessoal, você vai fazendo essa distribuição aqui. Tá? E você vai vendo a porcentagem, de forma que você tente deixar isso daqui o mais parecido possível, tá? O quanto mais você deixar perto de 33,333 em cada fase, melhor tá a sua distribuição de carga, tá? Então, você vai dividir eles. Essa daqui é só a calculadora, tá? Calculou, tá bem balanceada, você vem aqui e coloca nessa tabela aqui, ó, tá? Balanceamento de fase. Então, ó, e aí você apresenta isso aqui para a gente no item 5, de divisão de fases. Feito isso, o passo 6 é o dimensionamento dos condutores, tá? Olha só, pessoal, a minha planilha, ela já vai ter calculado a minha corrente, né? Ó, tá calculando a corrente aqui, ó, de cada circuito, tá? Do circuito 1, do circuito 2, a minha planilha calculou sozinho para mim. Bom, pessoal, eu vou ter que vir aqui, tá? E lá na norma NBR 5410, eu vou deixar também o link para a norma lá no portal, tá? E utilizando o método da amperagem que a gente viu, pessoal, tá? Que a gente vê lá o tipo de instalação, tá? A gente acha a tabela correta. Você decide, tá? Se o fio vai ser de PVC, tal. Você define lá qual que vai ser o tipo de instalação, se o eletroduto é interno à parede ou fora da parede. Você vai descrever para mim, tá? Como que é a sua instalação.
vai lá na tabela e você vai olhar a bitola do fio, tá? Para cada um dos circuitos. E você vai preencher aqui, ó, para mim, ó, tá? Lembrando que o neutro e o terra segue a mesma bitola do fase, tá? Então você vai lá, ó, vai projetar aqui para mim, vai calcular a corrente, né? E também você vai, seguindo a norma NBR 5410, tá? Vai calcular o tamanho do disjuntor. Lembrando que o disjuntor tem que ser maior que a corrente aqui do circuito, né? Mas menor que a minha corrente do meu fio, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, no meu circuito 1, corre uma corrente de 6,30. Aí eu vou olhar lá na minha tabela, tá? Na minha tabela, o próximo fio aqui vai até 9 amperes. Então, a corrente do meu circuito é 6,3 e a corrente do meu fio é 9 amperes. Meu disjuntor tem que ser num valor intermediário entre os dois. Então, eu posso vir aqui e pegar um disjuntor de 7,5, tá? Por exemplo. Então, ó, essa fase aqui, ó, isso aqui é consultar a tabela. Você vai consultar a tabela e vai preencher aqui, ó, bitola da fase e a amperagem do disjuntor. Esse daqui é o meu sexto passo, tá? Você já vai ter praticamente aqui o seu projeto elétrico. Vai faltar o quê? O diagrama unifilar, tá? Que ele é um diagrama que a gente monta aqui, tá? A partir desse quadro aqui que a gente faz, ó. Tendo esse quadro aqui, fazer o diagrama unifilar é muito fácil, tá? Eu ia ensinar vocês hoje, mas como o pessoal da arquitetura precisou da palestra, tá? Semana que vem eu vou dar uma atividade de diagrama unifilar valendo ponto para a gente fechar a parcial, tá? Então, semana que vem todo mundo compareça à aula fazendo favor. E aí eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Fez isso. Aí o último passo é me apresentar a planta elétrica completa, né? Ó, você vai pegar aquele primeiro esboço de planta elétrica, vai acrescentar eletrodutos, a divisão do circuito e o dimensionamento dos fios, né? Então pode seguir esse padrão aqui. E sim, a minha planta elétrica, ela é um pouco confusa, tá? Apresentou a planta elétrica, pessoal. Depois é só vir aqui e escrever minhas conclusões, tá? Então, olha só, não tá difícil, tá, pessoal? Por que não tá difícil? Porque tudo que é cálculo, tá? As planilhas estão fazendo para mim. O que não é cálculo é só consultar a tabela. Também não é difícil consultar a tabela, tá? Então, o projeto ele tá bem simples, tá? Tá bem tranquilo aqui, pessoal. E olha só, eu tô passando ele para vocês, né? Dia 19, mas eu já tinha comentado com vocês quem quisesse adiantar. E a entrega dele, tá? É na quinta-feira, dia 3. Então, na quinta-feira, dia 3, todo mundo vai, no horário da aula, vai entrar e vai me fazer a entrega do projeto. Tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Quem